Bom dia, crianças! Vamos a mais um dia de aula. E hoje nós vamos começar o livro do quarto bimestre, do módulo 4, ok? Então, peguem o livro novo de vocês e vamos lá para a nossa aula de português, porque hoje nós vamos falar sobre variações linguísticas. Então, o que é variação? Vamos lá, leiam aí com a tia. Os diferentes usos de algumas palavras e expressões da nossa língua, conforme a região, são chamados variedades linguísticas geográficas, né? Ou como nós falamos, variações linguísticas, tá? Então, variações linguísticas é o uso, né, das palavras, das expressões, de acordo com a região, né? De acordo com o lugar. Como assim? Por exemplo, aqui, ó, o pãozinho francês e suas variantes. Um bom exemplo de variação linguística é o modo como o pãozinho francês é conhecido em diferentes lugares. Então, olha que exemplo legal. O pãozinho que nós conhecemos, né, que tomamos café de manhã, ele, em cada região do Brasil, ele é conhecido com um nome diferente. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, ó, ele é conhecido como cacetinho. No Ceará, ele é conhecido como carioquinha, tá? Na região norte, é carequinha. Então, ó, em Portugal, carcaça ou cacete. E aqui no Rio de Janeiro, nós conhecemos esse pão como pãozinho de sal, né? Pão de sal, pão francês, não é assim? Então, essa maneira, né? É, esse jeito de falar de cada região, nós chamamos de variação linguística. Então, a tia colocou aqui alguns exemplos. Por exemplo, na Bahia, olha como que eles falam. Oxe, rei, só bate um babá com chuva mesmo. Não, bó bateu um babá com chuva mesmo. Então, olha que diferente, né, o jeito deles falar. No Rio de Janeiro, nós iríamos falar: Caraca, meu irmão, tô ficando bolado. Lá em São Paulo, caramba, mano, tá mó temporal aqui. No Rio Grande do Sul, guri, não falei que ia cair um toró? E em Minas Gerais, uai, isso é bom pra danar. Refresca um cadinho, tá calor demais da conta. E lá no Ceará, arriégua. E agora, cambada? Então, vocês viram que cada região do Brasil, né, tem outras, a tia colocou só alguns exemplos. Mas nós vimos aqui que cada região, olha só, se expressa de maneira diferente, né? Cada um tem a sua maneira de falar, a sua variação, né, linguística. Então, cada região possui um jeito de falar. Então, isso nós chamamos de variação linguística. Então, pessoal, não quer dizer, ele está falando errado. Não é. É porque é o jeito daquela região de falar. É a maneira de falar, faz parte da cultura daquela região, tá bom? Então, essa forma de falar de cada região, essa forma de se expressar de maneira diferente, nós chamamos de variação linguística. E nós vamos estudar também sobre variação linguística histórica. Como assim? Então, a variação linguística histórica se refere às transformações da língua com o passar do tempo. Por exemplo, a palavrinha farmácia, que hoje nós escrevemos com a letrinha F, antigamente nós escrevíamos com PH. Então, o PH ele tinha som de F. Nós líamos da mesma maneira, farmácia, mas se escrevia de maneira diferente. Então, essa transformação nas palavras, com o passar do tempo, nós chamamos de variação linguística histórica. Vamos ver outros exemplos que a tia colocou aqui. Então, a palavrinha biscoitos, hoje nós escrevemos dessa forma,
mas olha como que se escrevia, né? Biscoitos. Açúcar. Nós escrevemos assim, com C cedilha, né? E antigamente era escrita com 2 S. Paisagens, olha só, hoje nós escrevemos com I, mas antigamente era com Y. E fotografia, olha aqui, é o mesmo caso lá da farmácia. No lugar do F se escrevia com PH. Hoje em dia está errado, né? Hoje em dia nós escrevemos com F. Apetite tinha 2 letrinhas P. E sonolência, olha como se escrevia sonolência, ó. Sonolência, né? Então, essa mudança, né, essa transformação nas palavras com o passar dos anos, nós chamamos de, fala pra tia, variação linguística histórica. E em produção textual, nós vamos falar hoje sobre um gênero que nós chamamos de carta ao leitor. Então, leiam com a tia aqui, acompanha. Então, carta ao leitor é um texto escrito por um leitor e enviado a veículos de comunicação, como jornais ou revistas. Nessas cartas, os leitores se posicionam sobre as matérias lidas, apresentando geralmente um elogio, uma crítica ou ainda a correção de alguma informação. Então, entre as cartas enviadas, algumas são escolhidas para serem publicadas. Então, né, a carta ao leitor, né, a pessoa que lê, o leitor, ele escreve, né, uma carta para o lugar onde foi feita aquela matéria, escrito aquele livro, dando a sua opinião, né, se posicionando sobre aquele assunto lido. Tá? Então, ele pode fazer um elogio, uma crítica, corrigir alguma coisa que esteja ali, que ele acha que está errada, né? Então, e essas cartas, geralmente, algumas delas são publicadas, tá? Então, vocês vão ler aí, vão ter um exemplo desse tipo de gênero textual no livro de vocês e vão ler e responder as questões, tá bom? Então, vamos lá. Produção textual, carta ao leitor, páginas 10 até a 14. E em português, nós vamos falar sobre variação linguística, que está lá na página 15 até a página 20, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Façam as atividades com muita atenção, que daqui a pouquinho a tia Flaviane coloca a correção para vocês, tá bom? Beijinhos, com muita saudade. Tchau, tchau, pessoal!